Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cosme Bittencourt, aqui da cidade de Lavras, da Igreja Batista Nacional Cristo Vive. E eu quero agradecer ao pastor Marcelo Melo pelo convite de poder estar aqui ministrando a palavra de Deus nessa série de mensagens aí sobre homens da Bíblia. Que Deus possa abençoar grandemente. E o personagem bíblico que eu gostaria de falar hoje é a respeito do pai da fé, Abraão. E para isso eu gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17, que nos diz assim: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Eu gostaria de falar sobre Abraão, mas em especial sobre a sua fé. Tudo começa na vida de Abraão com Deus chamando ele lá de Ur dos Caldeus. Abraão, sai da tua terra, renúncia, e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, andar debaixo da submissão, da direção de Deus, e depois então na sequência vem uma promessa, e farei de ti uma grande nação. A descendência de Abraão nasceria desta gloriosa promessa de Deus. Abraão é um exemplo de renúncia, porque a partir do instante que ele deixa tudo para trás, estava estabilizado, tinha ali a sua fazenda, os seus rebanhos, já estava com a sua vida toda ali tranquila, sossegada, mas quando ele ouve o chamado de Deus na sua vida, ele tem por mais precioso o chamado de Deus na sua vida. Então ele deixa para trás todas as coisas, para então começar a viver na dimensão de Deus, viver o sobrenatural de Deus. Aqui a gente já tira para nós uma grande lição na nossa vida, porque o caminho da renúncia é com certeza o primeiro passo para vivermos o extraordinário de Deus, as coisas transcendentais de Deus na nossa vida. Se a gente não renuncia, ou se a gente não renunciar às coisas desta vida, o pecado, coisas desse tipo, nós nunca vamos poder acessar a despensa de Deus e vivermos as maiores experiências de Deus para com a nossa vida. Abraão deixa tudo para trás e começa a andar na direção de Deus. Mas entre todas essas maravilhas que nós sabemos que Deus operou na vida daquele que é então nosso pai na fé, eu vejo este grande desafio no sentido de que ele esperava da parte de Deus uma promessa. E qual era a promessa? A promessa era o herdeiro. E nós encontramos em certa parte da Bíblia, Abraão questionando a Deus e perguntando: Senhor, o que o Senhor há de me dar? Que aqui na minha casa eu tenho aqui o menino lá de Damasco, o Damasceno Eliezer, e o Senhor então diz para ele: não, o que nascer de ti, este será o seu descendente. Ou seja, eu fiz para você, Abraão, essa promessa e eu sou poderoso para cumprir. Deus tira ele da tenda, faz ele olhar para as estrelas, manda ele contar as estrelas, e Deus então revela para ele o tamanho, da promessa que Deus tinha feito a ele, aonde iria alcançar, a proporção que ia alcançar essa promessa. E Abraão, sabe o que ele fez? Ele creu, ele acreditou na promessa. Uma coisa que me chama muita atenção, porque nós sempre estamos falando a respeito da fé. Afinal de contas, o que é a fé? A fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se não veem. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Sim, todos nós sabemos disso, mas se a gente fosse trocar por miúdo, de uma forma muito simples de dizer o que é a fé, eu diria que, baseado nessa experiência de Abraão, a fé nada mais, nada menos é do que você acreditar nas promessas de Deus para com a sua vida. Porque foi exatamente isso que Abraão fez, ele acreditou naquilo que Deus tinha dito para ele. Fé significa você acreditar que Deus irá realmente realizar, ou irá cumprir tudo aquilo que ele prometeu nas Escrituras, na sua palavra, que diz respeito à minha vida e diz respeito à sua vida também. Isso é fé, é você crer que Deus é poderoso para realizar. Então, começa o versículo de número 17, dizendo o seguinte, que Deus é aquele que chama à existência as coisas que nunca existiram. Então, é esta a fé sobrenatural. Eu, ultimamente, ando pregando na igreja sobre uma série de mensagens com o tema a cura divina na perspectiva bíblica. E eu comecei a perceber que depois que eu comecei a falar sobre este tema, algumas pessoas começaram a ser curadas. E eu me lembro de um caso de uma jovem que ela tinha muitos anos que não conseguia agachar, ia na academia fazer exercício, mas a parte que ela ia treinar ali, fazer os exercícios que precisava dos seus joelhos, ela então não fazia porque não tinha condições, doía seus cartilagens, etc. Mas num dia aqui ministrando a palavra de Deus, e ao final desse estudo nós oramos por cura divina, e realmente o Senhor Jesus Cristo operou algo muito forte e muito profundo na sua vida. Deus, Ele é assim, Ele chama à existência as coisas que nunca existiram. Você sabe, eu sei, que o mundo foi criado pelo poder da sua palavra, e Deus disse, haja, porque é a sua palavra quem faz maravilhas acontecer. E Deus chama à existência aquilo que nunca existiu. Como que Ele faz isso? Ele traz do nada. Ele traz da onde não existe e passa a fazer com que aquilo venha a existir. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, quando Abraão olha para a sua vida, ele diz, bom, eu não tenho filhos. O que eu tenho é uma promessa e o que eu tenho é um sonho. Mas eu acredito neste Deus que vivifica os mortos. Eu acredito nesse Deus que chama à existência as coisas que nunca existiu. E Ele as chama como se já fosse. Por quê? Porque Ele é o Deus criativo, o Deus que cria todas as coisas. Essa era a fé de Abraão. E aí nós vemos agora, entrando nessa palavra, o modelo de fé, como funcionava, como operava a fé de Abraão. Veja os detalhes. No versículo de número 18, a Bíblia diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança. Quando nós falamos sobre esperança, você tem uma perspectiva em alguma coisa. Alguma coisa você espera, você almeja, você deseja, e era o caso dele. Ele tinha esperança de ter um filho, de ter um herdeiro, de ter um sucessor, para que desse sequência não apenas em tudo que ele ia deixar, mas principalmente nesta chamada patriarcal, nesse segmento que se daria. Então, quando a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, você imagina que os dias vão passando, os cabelos vão ficando brancos, e ele vai vendo que a sua esperança, cada dia que passa, ela vai morrendo. Cada dia que passa, ela vai, por quê? Porque nesse momento entra o fator tempo, entra o fator lógica, entra o fator razão. Bom, Deus me fez uma promessa, mas baseado em toda a humanidade, eu sei que quando eu chegar aqui em certa idade, para mim vai ficar difícil. E quando eu olhar então para minha esposa, vai ser pior ainda. Mas a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Tem um ditado no mundo que diz que a esperança é a última que morre. Mas para o cristão, não é a esperança a última que morre. Para o cristão, só morre se ele perder a sua fé, se ele deixar de crer que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Deus prometeu na nossa vida. Então, quando a Bíblia diz que ele creu contra a esperança,
Isso está dizendo que ele não olhava para o fator tempo, como se ele dissesse assim: puxa, está demorando demais, será que Deus se esqueceu? Será que Deus me abandonou? Não, ele continuava firme, não olhando para o tempo, não olhando para as circunstâncias, mas crendo contra isso, porque a esperança certamente dizia para ele o seguinte: já era, meu filho, dançou, Deus te prometeu, mas infelizmente, né, não tem jeito, porque olhava para dentro de si, para a lógica, não tinha condições, mas ele creu contra isso. Talvez na sua vida passe alguma circunstância, alguma coisa na sua vida, que você, dia após dia, você está perdendo a esperança. Poxa, não tem jeito mais, cada dia que eu penso que as coisas vão melhorar, as coisas só pioram. Eu quero convidar você a ter esta fé do nosso pai na fé, Abraão, para que você possa crer contra o tempo, contra as circunstâncias, contra a lógica, mas crer sim em um Deus que te fez promessas, em um Deus que te chamou, em um Deus que te vocacionou, em um Deus que prometeu estar com você todos os dias, um Deus que diz que na angústia Ele se faz presente, Ele é um socorro bem presente na angústia. Não deixe de acreditar nas promessas de Deus para com a tua vida. Depois, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança que seria feito pai de uma multidão, conforme aquilo que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Então, como eu estou dizendo aqui, que a fé baseia-se na promessa, na palavra, naquilo que Deus prometeu, nós não podemos confundir Deus com um vereador, com um prefeito, com um governador, que muitas das vezes, quando chega a época de eleição, bate aí na porta da igreja para pedir o seu voto, e com o seu voto vem inúmeras promessas, mas que lamentavelmente nem todas são cumpridas. Às vezes por não ser verdadeiras as promessas, e às vezes por um motivo ou outro, por não ter condições de cumprir aquilo que foi prometido. Mas a Bíblia diz claramente que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se engane. Porventura, tendo dito ele, não fará? E em outra parte, em Jeremias 1:12, ele disse para Jeremias: disseste bem, Deus disse: disseste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Na King James diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir apressadamente. Então, esta era a fé de Abraão, a fé na promessa, a fé na palavra do Senhor. Então, quando o finalzinho do versículo diz: conforme que lhe fora dito, assim será a sua descendência, porque ele creu na palavra. Isso me faz lembrar muito o centurião, quando Jesus foi chamado para ir até a sua casa, ele disse: eu não preciso, eu não sou digno que o Senhor venha debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma só palavra, e o meu criado sarará. Isso impressionou Jesus, porque o que ele quis dizer é o seguinte: eu acredito nas suas palavras. Se sair uma palavra liberada dos seus lábios, para mim é suficiente de que o Senhor fará coisas grandes acontecer. E isso é fé, e esta é a fé que agrada a Deus. Por isso Abraão creu nesta promessa que ele seria feito pai de nações, de multidões, e isso foi suficiente para ele manter a sua fé. Depois dele crer contra a esperança, a Bíblia diz assim: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Deixa eu explicar, só para você entender o que é a fé, que é o antônimo, o contrário da incredulidade. Você imagina que você está fazendo um bolo. Aqui está a forma, você vai pegar, põe um ingrediente dentro aqui da forma, maravilha. Você pega lá, abre o fogão, coloca a forma com o ingrediente lá dentro. Aí, beleza. Está o pessoal lá na sala esperando o bolo, né, crescer, ficar bonitão e tal. Mas, de repente, bate aquela dúvida assim no meu pensamento: será que esse bolo está crescendo? Poxa, você fez tudo certo, pôs o fermento, o açúcar, misturou tudo certinho, ali está tudo ok. Será que está crescendo? Aí você chega lá e você vai lá no forno e pega a porta do forno ali e dá aquela abridinha para você ver se o bolo está crescendo ou não. O que acontece? Naquele dado momento entra aquele ventinho e assola o bolo. Aí o bolo que era para ficar grande começa a ficar achatado, aí você assolou o bolo. Essa é a linguagem para as irmãs aí que conhecem, né, de culinária, de fazer bolo. Assim mais ou menos a fé também. Quando você entrega nas mãos de Deus uma coisa,
E você não fica lá abrindo para ver, será que Deus está fazendo? Será que Deus está... Não, isso aí chama-se incredulidade. E isso é o suficiente para frustrar as coisas de Deus na sua vida. Pastor, mas você tem um exemplo disso? Tenho. A primeira geração ali de Israel que saiu do Egito para ir para a terra prometida, quando eles chegam diante da promessa de Deus, eles não veem a promessa, eles enxergam gigantes, cidades fortificadas e acabam sendo incrédulos e não partindo para cima das promessas que Deus tinha para a vida deles. Só a segunda geração que entra com fé para possuir aquilo que Deus prometeu, inclusive para o nosso pai Abraão, depois para Moisés e depois para Josué. Então, assim funciona também nas nossas vidas. Ele não duvidou por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aí é uma conjectura minha, eu fico imaginando Abraão. Abraão olhava para o cabelo branco, tem jeito não. Ele, glória a Deus, Deus vai cumprir na minha vida uma coisa extraordinária. Olhava para sua mulher, misericórdia, está pior do que eu. A rainha, meu Deus do céu. Aí ele olhava e dizia, glória a Deus, esse Deus vai fazer dupla bênção, uma na minha vida e outra na vida da comadre Sara. Deus vai fazer coisa grande. E assim que ele mantinha-se fortificado na fé. Porque eu acredito que tanto a fé como a incredulidade, elas têm expressões. Porque se você crê, você dá glória a Deus, Deus vai fazer. Mas quando você não crê também, saem palavras da sua boca expressando a sua incredulidade. Um exemplo básico aqui é aquela mulher do fluxo de sangue. Quando ela estava andando, ela disse consigo mesmo, se eu tão somente tocar nas suas vestiduras, eu serei curada. Mas se ela não tivesse fé, ela ia falar o quê? Isso é bobagem, isso aí é uma sina que eu tenho que viver mesmo, fazer o quê? Então a fé sempre diz alguma coisa para nós. E Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E alguém já disse lá atrás que glória a Deus para o crente é vitamina. Então glorifique a Deus aí nas circunstâncias que você achar que não tem jeito, mas se você lembrar das promessas de Deus, você sabe que Deus será fiel para cumprir tudo o que Ele tem designado para você. Vamos lá para a gente encerrar. E estando certíssimo de o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Aqui está justamente o detalhe sobre a fé, porque se você acreditar que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele te prometeu, isso é a fé que Deus quer encontrar na minha vida e na sua vida. A Bíblia, ela está recheada de inúmeras promessas, não são poucas, são muitas. Tem promessa de salvação, e para uma pessoa ser salva, ela precisa crer no sacrifício de Cristo. Há promessas de cura divina, e para uma pessoa ser curada, ela precisa crer na promessa da cura divina. Há prosperidade, sim, prometida na Bíblia, mas não essa loucura que a gente está vendo aí, não. Essas barganhas que fazem com Deus, não, nada disso. A prosperidade saudável, que é a ausência da necessidade. Deus é poderoso para suprir. Ele é poderoso. Então, nós precisamos entender que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Essa é a fé que agrada a Deus. E então, o versículo de número 22 diz que isso lhe foi imputado como justiça. Bom, eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte, que quando Abraão ele estava já com certa idade, a Bíblia fala sobre o amortecimento do seu corpo e o amortecimento do ventre de Sara. E Abraão não atentou para isso, não foi isso que chamou a atenção de Abraão. O que chamou a atenção de Abraão foi a palavra do Senhor. Ele deixou tudo pela palavra de Deus. Ele ofereceu Isaque em cima de um altar por causa da palavra de Deus. E ele sempre se firmou na palavra de Deus. E ele aguardou o tempo, a circunstância, todas as coisas, firme nas promessas do Senhor. Existe até um hino que diz, firme nas promessas do meu Salvador. Firme, que você possa cada dia mais ficar firme nas promessas de Deus e que a sua fé, porque nós temos um gerador de fé na nossa vida que é a palavra do Senhor, que a cada dia mais nós possamos nos dedicar mais e mais às Escrituras, mais e mais à palavra de Deus.
e tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Muito pouco se fala a respeito da cura divina, dos milagres, das maravilhas de Deus, das promessas de Deus, mas é por meio delas que nós vamos alcançar toda a sorte de bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, que Deus tem prometido para as nossas vidas. Que Deus abençoe você e eu espero que essa palavra possa ser bastante útil aí na sua vida e no seu coração. Beijo no seu coração, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cosme Bittencourt, aqui da cidade de Lavras, da Igreja Batista Nacional Cristo Vive. E eu quero agradecer ao pastor Marcelo Melo pelo convite de poder estar aqui ministrando a palavra de Deus nessa série de mensagens aí sobre homens da Bíblia. Que Deus possa abençoar grandemente. E o personagem bíblico que eu gostaria de falar hoje é a respeito do pai da fé, Abraão. E para isso eu gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17, que nos diz assim: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Eu gostaria de falar sobre Abraão, mas em especial sobre a sua fé. Tudo começa na vida de Abraão com Deus chamando ele lá de Ur dos Caldeus. Abraão, sai da tua terra, renúncia, e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, andar debaixo da submissão, da direção de Deus, e depois então na sequência vem uma promessa, e farei de ti uma grande nação. A descendência de Abraão nasceria desta gloriosa promessa de Deus. Abraão é um exemplo de renúncia, porque a partir do instante que ele deixa tudo para trás, estava estabilizado, tinha ali a sua fazenda, os seus rebanhos, já estava com a sua vida toda ali tranquila, sossegada, mas quando ele ouve o chamado de Deus na sua vida, ele tem por mais precioso o chamado de Deus na sua vida. Então ele deixa para trás todas as coisas, para então começar a viver na dimensão de Deus, viver o sobrenatural de Deus. Aqui a gente já tira para nós uma grande lição na nossa vida, porque o caminho da renúncia é com certeza o primeiro passo para vivermos o extraordinário de Deus, as coisas transcendentais de Deus na nossa vida. Se a gente não renuncia, ou se a gente não renunciar às coisas desta vida, o pecado, coisas desse tipo, nós nunca vamos poder acessar a despensa de Deus e vivermos as maiores experiências de Deus para com a nossa vida. Abraão deixa tudo para trás e começa a andar na direção de Deus. Mas entre todas essas maravilhas que nós sabemos que Deus operou na vida daquele que é então nosso pai na fé, eu vejo este grande desafio no sentido de que ele esperava da parte de Deus uma promessa. E qual era a promessa? A promessa era o herdeiro. E nós encontramos em certa parte da Bíblia, Abraão questionando a Deus e perguntando: Senhor, o que o Senhor há de me dar? Que aqui na minha casa eu tenho aqui o menino lá de Damasco, o Damasceno Eliezer, e o Senhor então diz para ele: não, o que nascer de ti, este será o seu descendente. Ou seja, eu fiz para você, Abraão, essa promessa e eu sou poderoso para cumprir. Deus tira ele da tenda, faz ele olhar para as estrelas, manda ele contar as estrelas, e Deus então revela para ele o tamanho da promessa
que Deus tinha feito a ele, aonde iria alcançar, né, a proporção que ia alcançar essa promessa. E Abraão, sabe o que ele fez? Ele creu, ele acreditou na promessa. Uma coisa que me chama muita atenção, porque nós sempre estamos falando a respeito da fé. Afinal de contas, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se não veem. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Sim, todos nós sabemos disso, mas se a gente fosse trocar por miúdo, de uma forma muito simples de dizer o que é a fé, eu diria que, baseado nessa experiência de Abraão, a fé nada mais, nada menos é do que você acreditar nas promessas de Deus para com a sua vida. Porque foi exatamente isso que Abraão fez, ele acreditou naquilo que Deus tinha dito para ele. Fé significa você acreditar que Deus irá realmente realizar, ou irá cumprir tudo aquilo que ele prometeu nas Escrituras, na sua palavra, que diz respeito à minha vida e diz respeito à sua vida também. Isso é fé, é você crer que Deus é poderoso para realizar. Então, começa o versículo de número 17, dizendo o seguinte, que Deus é aquele que chama à existência as coisas que nunca existiram. Então, é esta a fé sobrenatural. Eu, ultimamente, ando pregando na igreja sobre uma série de mensagens com o tema a cura divina na perspectiva bíblica. E eu comecei a perceber que depois que eu comecei a falar sobre este tema, algumas pessoas começaram a ser curadas. E eu me lembro de um caso de uma jovem que ela tinha muitos anos que não conseguia agachar, ia na academia fazer exercício, mas a parte que ela ia treinar ali, fazer os exercícios que precisava dos seus joelhos, ela então não fazia porque não tinha condições, doía seus cartilagens, etc. Mas num dia aqui ministrando a palavra de Deus, e ao final desse estudo nós oramos por cura divina, e realmente o Senhor Jesus Cristo operou algo muito forte e muito profundo na sua vida. Deus, ele é assim, ele chama à existência as coisas que nunca existiram. Você sabe, eu sei, que o mundo foi criado pelo poder da sua palavra, e Deus disse, haja, porque é a sua palavra quem faz maravilhas acontecer. E Deus chama à existência aquilo que nunca existiu. Como que ele faz isso? Ele traz do nada, ele traz da onde não existe e passa a fazer com que aquilo venha a existir. Por quê? Porque ele é Deus. Então, quando Abraão olha para a sua vida, ele diz, bom, eu não tenho filhos, o que eu tenho é uma promessa e o que eu tenho é um sonho, mas eu acredito neste Deus que vivifica os mortos, eu acredito nesse Deus que chama à existência as coisas que nunca existiu, e ele as chama como se já fosse. Por quê? Porque ele é o Deus criativo, o Deus que cria todas as coisas. Essa era a fé de Abraão. E aí nós vemos agora, entrando nessa palavra, o modelo de fé, como funcionava, como operava a fé de Abraão. Veja os detalhes. No versículo de número 18, a Bíblia diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança. Quando nós falamos sobre esperança, você tem uma perspectiva em alguma coisa. Alguma coisa você espera, você almeja, você deseja, e era o caso dele. Ele tinha esperança de ter um filho, de ter um herdeiro, de ter um sucessor, para que desse sequência não apenas em tudo que ele ia deixar, mas principalmente nesta chamada patriarcal, nesse segmento que se daria. Então, quando a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, você imagina que os dias vão passando, os cabelos vão ficando brancos, e ele vai vendo que a sua esperança, cada dia que passa, ela vai morrendo. Cada dia que passa, ela vai, por quê? Porque nesse momento entra o fator tempo, entra o fator lógica, entra o fator razão. Bom, Deus me fez uma promessa, mas baseado em toda a humanidade, eu sei que quando eu chegar aqui em certa idade, para mim vai ficar difícil. E quando eu olhar então para minha esposa,
vai ser pior ainda. Mas a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Tem um ditado no mundo que diz que a esperança é a última que morre. Mas para o cristão, não é a esperança a última que morre. Para o cristão, só morre se ele perder a sua fé, se ele deixar de crer que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Deus prometeu na nossa vida. Então, quando a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, isso está dizendo que ele não olhava para o fator tempo, como se ele dissesse assim: puxa, está demorando demais, será que Deus se esqueceu? Será que Deus me abandonou? Não, ele continuava firme, não olhando para o tempo, não olhando para as circunstâncias, mas crendo contra isso, porque a esperança certamente dizia para ele o seguinte: já era, meu filho, dançou, Deus te prometeu, mas infelizmente, né, não tem jeito, porque olhava para dentro de si, para a lógica, não tinha condições, mas ele creu contra isso. Talvez na sua vida passe alguma circunstância, alguma coisa na sua vida, que você, dia após dia, você está perdendo a esperança. Poxa, não tem jeito mais, cada dia que eu penso que as coisas vão melhorar, as coisas só pioram. Eu quero convidar você a ter esta fé do nosso pai na fé, Abraão, para que você possa crer contra o tempo, contra as circunstâncias, contra a lógica, mas crer sim em um Deus que te fez promessas, em um Deus que te chamou, em um Deus que te vocacionou, em um Deus que prometeu estar com você todos os dias, um Deus que diz que na angústia Ele se faz presente, Ele é um socorro bem presente na angústia. Não deixe de acreditar nas promessas de Deus para com a tua vida. Depois, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, que seria feito pai de uma multidão, conforme aquilo que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Então, como eu estou dizendo aqui, que a fé baseia-se na promessa, na palavra, naquilo que Deus prometeu, nós não podemos confundir Deus com um vereador, com um prefeito, com um governador, que muitas das vezes, quando chega a época de eleição, bate aí na porta da igreja para pedir o seu voto, e com o seu voto vem inúmeras promessas, mas que lamentavelmente nem todas são cumpridas. Às vezes por não ser verdadeiras as promessas, e às vezes por um motivo ou outro, por não ter condições de cumprir aquilo que foi prometido. Mas a Bíblia diz claramente que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se engane. Porventura, tendo dito ele, não fará? E em outra parte, em Jeremias 1:12, ele disse para Jeremias: disseste bem, Deus disse: disseste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Na King James diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir apressadamente. Então, esta era a fé de Abraão, a fé na promessa, a fé na palavra do Senhor. Então, quando o finalzinho do versículo diz: conforme que lhe fora dito, assim será a sua descendência, porque ele creu na palavra. Isso me faz lembrar muito o centurião, quando Jesus foi chamado para ir até a sua casa, ele disse: eu não preciso, eu não sou digno que o Senhor venha debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma só palavra, e o meu criado sarará. Isso impressionou Jesus, porque o que ele quis dizer é o seguinte: eu acredito nas suas palavras. Se sair uma palavra liberada dos seus lábios, para mim é suficiente de que o Senhor fará coisas grandes acontecer. E isso é fé, e esta é a fé que agrada a Deus. Por isso Abraão creu nesta promessa que ele seria feito pai de nações, de multidões, e isso foi suficiente para ele manter a sua fé. Depois dele crer contra a esperança, a Bíblia diz assim: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Deixa eu explicar, só para você entender o que é a fé, que é o antônimo, o contrário da incredulidade. Você imagina que você está fazendo um bolo. Aqui está a forma, você vai pegar, põe um ingrediente dentro aqui da forma, maravilha. Você pega lá, abre o fogão, coloca a forma com o ingrediente lá dentro. Aí, beleza. Está o pessoal lá na sala esperando o bolo, né, crescer, ficar bonitão e tal. Mas, de repente, bate aquela dúvida assim no meu pensamento: será que esse bolo está crescendo? Poxa, você fez tudo certo, pôs o fermento, o açúcar, misturou tudo certinho, está tudo ok. Será que está crescendo? Aí você chega lá
e você vai lá no forno e pega a porta do forno ali e dá aquela abridinha para você ver se o bolo está crescendo ou não. O que acontece? Naquele dado momento entra aquele ventinho e assola o bolo. Aí o bolo que era para ficar grande começa a ficar achatado, aí você assolou o bolo. Essa é a linguagem para as irmãs aí que conhecem, né, de culinária, de fazer bolo. Assim mais ou menos a fé também. Quando você entrega nas mãos de Deus uma coisa, e você não fica lá abrindo para ver, será que Deus está fazendo? Será que Deus está... Não, isso aí chama-se incredulidade. E isso é o suficiente para frustrar as coisas de Deus na sua vida. Pastor, mas você tem um exemplo disso? Tenho. A primeira geração ali de Israel que saiu do Egito para ir para a terra prometida, quando eles chegam diante da promessa de Deus, eles não veem a promessa, eles enxergam gigantes, cidades fortificadas e acabam sendo incrédulos e não partindo para cima das promessas que Deus tinha para a vida deles. Só a segunda geração que entra com fé para possuir aquilo que Deus prometeu, inclusive para o nosso pai Abraão, depois para Moisés e depois para Josué. Então, assim funciona também nas nossas vidas. Ele não duvidou por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aí é uma conjectura minha, eu fico imaginando Abraão. Abraão olhava para o cabelo branco, tem jeito não. Ele, glória a Deus, Deus vai cumprir na minha vida uma coisa extraordinária. Olhava para sua mulher, misericórdia, está pior do que eu. A rainha, meu Deus do céu. Aí ele olhava e dizia, glória a Deus, esse Deus vai fazer dupla bênção, uma na minha vida e outra na vida da comadre Sara. Deus vai fazer coisa grande. E assim que ele mantinha-se fortificado na fé. Porque eu acredito que tanto a fé como a incredulidade, elas têm expressões. Porque se você crê, você dá glória a Deus, Deus vai fazer. Mas quando você não crê também, saem palavras, né, da sua boca expressando a sua incredulidade. Um exemplo básico aqui é aquela mulher do fluxo de sangue. Quando ela estava andando, ela disse consigo mesmo, se eu tão somente tocar nas suas vestiduras, eu serei curada. Mas se ela não tivesse fé, ela ia falar o quê? Isso é bobagem, isso aí é uma sina que eu tenho que viver mesmo, fazer o quê? Então a fé sempre diz alguma coisa para nós. E Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E alguém já disse lá atrás que glória a Deus para o crente é vitamina. Então glorifique a Deus aí nas circunstâncias que você achar que não tem jeito, mas se você lembrar das promessas de Deus, você sabe que Deus será fiel para cumprir tudo o que Ele tem designado para você. Vamos lá para a gente encerrar. E estando certíssimo de o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Aqui está justamente o detalhe sobre a fé, porque se você acreditar que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele te prometeu, isso é a fé que Deus quer encontrar na minha vida e na sua vida. A Bíblia, ela está recheada de inúmeras promessas, não são poucas, são muitas. Tem promessa de salvação, e para uma pessoa ser salva, ela precisa crer no sacrifício de Cristo. Há promessas de cura divina, e para uma pessoa ser curada, ela precisa crer na promessa da cura divina. Há prosperidade, sim, prometida na Bíblia, mas não essa loucura que a gente está vendo aí, não. Essas barganhas que fazem com Deus, não, nada disso. A prosperidade saudável, que é a ausência da necessidade. Deus é poderoso para suprir. Ele é poderoso. Então, nós precisamos entender que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Essa é a fé que agrada a Deus. E então, o versículo de número 22 diz que isso lhe foi imputado como justiça. Bom, eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte, que quando Abraão ele estava já com certa idade, a Bíblia fala sobre o amortecimento do seu corpo e o amortecimento do ventre de Sara. E Abraão não atentou para isso, não foi isso que chamou a atenção de Abraão. O que chamou a atenção de Abraão foi a palavra do Senhor. Ele deixou tudo pela palavra de Deus. Ele ofereceu Isaque em cima de um altar por causa da palavra de Deus. E ele sempre se firmou na palavra de Deus. E ele aguardou o tempo, a circunstância, todas as coisas
firme nas promessas do Senhor. Existe até um hino que diz: firme nas promessas do meu Salvador. Firme, firme, que você possa cada dia mais ficar firme nas promessas de Deus e que a sua fé, porque nós temos um gerador de fé na nossa vida que é a palavra do Senhor, que a cada dia mais nós possamos nos dedicar mais e mais às Escrituras, mais e mais à palavra de Deus, e tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Muito pouco se fala a respeito da cura divina, dos milagres, das maravilhas de Deus, das promessas de Deus, mas é por meio delas que nós vamos alcançar toda a sorte de bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, que Deus tem prometido para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, e eu espero que essa palavra possa ser bastante útil aí na sua vida e no seu coração. Beijo no seu coração, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.